durante anos divulgou possíveis fenômenos extraterrestres que os humanos não estão sozinhos no universo. Pela primeira vez foram mostrados ao vivo no Congresso mexicano 2 corpos de múmia, um casal de corpos não humanos dentro de caixas de vidro. Eles têm 3 dedos, têm um corpo de baixa estatura e uma cabeça diferente do que nós humanos estamos acostumados. Até a organização dos órgãos dos sentidos é diferente. Segundo Jaime Maussan, os restos mortais desses seres não fazem parte da nossa evolução terrestre. Esses corpos petrificados foram encontrados lá no Peru, dentro de minas diatomáceas. Diatomáceas são uma espécie de alga que pode ser encontrada tanto em água doce quanto em água salgada. A sessão da audiência pública foi apontada desde o dia 26 de julho de 2023, quando David Grush, ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos, afirmou que a vida humana não é a única no universo e que as autoridades escondem isso do público. Do you believe we have crashed craft? Stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Yeah. Mas será que finalmente temos um contato direto com esses seres que não são da Terra? Bom, isso fica meio difícil de acreditar, já que lá em 2017, esse mesmo ufólogo que apresentou esses corpos mostrou e afirmou que ele tinha encontrado corpos de extraterrestres, mas que mais tarde foram confirmados que eram de crianças. Eu sou Jonathan Silva e a radiografia que foi feita em um dos corpos mostrou que um deles tem ovos dentro da barriga, além de vários outros detalhes que também foram revelados pelo raio-x, como por exemplo os implantes de metal, que foram colocados no corpo como uma espécie de cirurgia. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales, dentro de los cuales destaca el osmio y el cadmio, mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Los análisis de ADN, después de haber sido comparados con más de 1 millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido e estes corpos. Só que o que não te contaram é que lá no Peru, lá onde esses corpos foram encontrados, aconteceu alguma coisa que fez várias pessoas morrerem de uma só vez. E até hoje são encontrados corpos de pessoas que perderam a vida lá naquela época. E esses corpos são encontrados dentro das minas, que são as famosas múmias de Nazca ou múmias peruanas. E elas, pelo contrário do que você imagina, já apareceram na mídia várias outras vezes. Os segredos das múmias mais antigas do mundo começam a ser revelados no Chile. Estamos encontrando restos de niños sacrificados. O local é considerado uma cidade de barro pré-hispânica, que pode ter abrigado entre 10 mil e 20 mil pessoas em uma área de 167 hectares. Outro ponto importante é que já foi comprovado que essa fossilização já foi alterada. Então a mão da múmia pode ser facilmente deteriorada com o tempo, ou até mesmo alguma modificação humana. Então isso não seria nada de outro mundo. Mas Jonatas, o DNA desses corpos, 35% deles são desconhecidos. Ninguém sabe o que são esses seres e de onde eles vieram. Como é que você explica isso agora, sabichão? Bom, calma, primeiro que não tem nenhum estudo mais avançado sobre isso, até agora. E também não existe nenhuma comprovação ou conclusão oficial. O que se sabe até agora é: esses corpos foram datados com mais de 1000 anos, e a hipótese mais aceita com essa informação inclusive é que o DNA se deteriorou com o tempo, já que isso foi comprovado que realmente acontece. E isso varia também do ambiente em que esses corpos passaram todo esse tempo conservados. Como por exemplo, se o fóssil passou 1000 anos enterrado a 10 metros, o DNA dele vai ser completamente diferente de um fóssil que passou os mesmos 1000 anos enterrado a 10 metros em um ambiente seco, por exemplo. Então assim, com o DNA degradado, os cientistas não conseguem entender e nem ler as informações que estão guardadas ali, já que é normal o DNA se degradar com o tempo, e não tem problema nenhum nisso. Para a audiência pública, onde foram mostrados o suposto corpo de ET,
o Ryan Graves foi convidado para dar uma declaração. Ele é um ex-piloto da Navy americana, e que inclusive já testemunhou vários avistamentos de OVNIs, ou na nova forma que a gente chama, fenômeno aéreo não identificado. O Ryan Graves aceitou o convite e foi até a audiência. Só que momentos depois de ele entender e perceber o que foi dito e mostrado, ele chamou essa live no Congresso de desserviço. É o seguinte, meu testemunho centrou-se em compartilhar minha experiência e os relatórios de OVNIs que ouço de tripulações comerciais e militares. Continuarei a aumentar a conscientização como uma questão urgente de segurança nacional e de ciência, mas estou profundamente decepcionado com essa façanha infundada, que é o lance, infelizmente, a manifestação de ontem, que foi o cara ter trazido esses corpos lá, representou um enorme retrocesso na questão do OVNI. Por quê? Porque o Ryan Graves, para quem não sabe, é um cara que está tentando colocar uma ciência em cima disso. Entendi. Eu vou pegar relatos, eu vou unificar esses relatos, eu vou dar um jeito de montar. E aí vem um cara, é um ufólogo que já é conhecido, que é um cara que já é conhecido por ter problemas, por já ter burlado um monte de coisa. E vem e mostra aquilo ali. O Ryan Graves foi um cara convidado. Ele ficou pistolaço da vida com isso, cara. Hoje o Ryan tem um trabalho de manter o interesse das pessoas em OVNIs e UFOs, claro, com ciência e comprovações. E mesmo o Ryan, que quer mostrar e impressionar as pessoas, não aprovou essa audiência e essa história que diz que esses corpos são ETs. Mais um ponto que a mídia não te mostra e não te conta é que o governo lá do Peru não gosta que você chame esses corpos de ET. Isso porque o Peru já tem esses corpos dentro da cultura do país. Lembrando que esses corpos são parte da história do Peru. Então quando chega alguém e fala que esses corpos não são da Terra, essa pessoa está indo contra um fato cultural deles. A mí me toca demostrarles con ciencia y evidencias que las inteligencias no humanas no solo son algo contemporáneo. Sin sustento se sumaron algunos burócratas del Ministerio de Cultura de mi país, acá sería la Secretaría de Cultura. Já essa cabeça alongada no corpo dos ETs pode ter sido moldada com pedaços de madeiras que eram colocadas nas crianças pequenas. E assim, elas iriam ganhando esse formato de acordo com o crescimento delas. Ou seja, esse formato diferente na cabeça iria se adaptando ao corpo dela, iria cada vez mais natural no corpo dela conforme elas iam crescendo. Infelizmente, muitas crianças morriam nesse processo e elas eram sepultadas de forma cerimonial. E muito provavelmente, essas múmias mostradas lá no México é um caso desse. Além de tudo, segundo Sérgio Sacani, esses corpos são Homo sapiens. Já falaram, tá? Exames já foram feitos por laboratórios também, dizendo que é Homo sapiens isso aí, tá? Mas pensa comigo, se esses são realmente extraterrestres com alto poder de tecnologia que conseguem viajar e atravessar a galáxia, vocês acham que eles iriam ser encontrados sozinhos, sem nenhuma nave, sem nenhum objeto inusitado ou diferente, nem mesmo algum registro de impacto ou algo parecido? O que mais me impressiona é que esses ETs que foram encontrados parecem estranhos e que ninguém conhecia, mas esse estilo de corpo extraterrestre já apareceram em vários filmes no cinema, como em MIB, Homens de Preto. Bom, amigos, não é descafeinado, é? E no filme ET, do Spielberg. Agora que você já aumentou o seu saber, se inscreva no canal John TV.